A revista de Aparecida do mês de janeiro trouxe na página 11 uma interessante reflexão acerca dos jovens. É a matéria Juventude, a Juventude Pode Mudar o Mundo, escrita pela Raquel de Godoy. Ela é a coordenadora do Núcleo Infanto-Juvenil do Santuário Nacional. E para falar sobre este protagonismo juvenil, acolhemos aqui no nosso estúdio o padre Célio Lopes, ele é missionário redentorista, e também o estudante de jornalismo João. A vocês dois, sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Que bom vocês estarem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? O jovem pode mudar o mundo. Muito bem, eu saúdo vocês, estava acompanhando vocês aqui ao vivo e também todos que estão rezando conosco, estão aqui participando conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. Muito bom estar aqui, a comunicação que já ganhou o mundo, né? Todos os sentidos, então é muito legal, tá? Percebendo que a igreja está presente nos lares, no celular, no computador, na escola, né, João? Toda parte. Isso mesmo, né? Muito prazer estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouco sobre a juventude, né? Essa fase tão importante da vida de todo ser humano. Padre Célio, quando a gente fala então que a juventude pode mudar o mundo, o que a gente quer dizer com mudar o mundo? O que isso significa? Olha, o Papa, pergunta muito interessante, vocês globalizaram mesmo, né, a pergunta. O jovem saiu do seu mundinho, embora esteja trancado no quarto, ele tem acesso ao mundo inteiro, todas as línguas. Hoje em dia, o jovem tem uma palavra, uma frase que não é mais só o português, sabe até latim, porque tem a facilidade dos meios de comunicação. Acho que o João pode falar até melhor do que isso. Ele vai contar para nós o que ele está estudando, né? Se ele tem essa participação na igreja, como que ele vê isso também, né? Do seu mundo para o mundo inteiro, que jovens de toda parte do planeta. Mas uma coisa interessante, João, que você também certamente deve ter percebido, como quando o Papa Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude, e sempre ele falava para o jovem, coragem, força, despertem. E saiu um CD dele chamado Wake Up, ou seja, acordem, despertem, exatamente para o mundo jovem. O CD é muito alegre, muito festivo. Passei para o meu iPod quando viajo, eu gosto de ir ouvindo as mensagens. E uma delas ele fala em inglês e canta, inclusive depois um jovem canta, né, numa outra língua, essa palavra dele, Wake Up, desperte, acorde. Como que você vê isso, João, no seu dia a dia? Eu vejo essa necessidade realmente, né, de acordar para a vida, porque a juventude é justamente esse tempo onde nós acordamos, né? Às vezes, quando crianças, a gente vive num conto de fadas, assim, não sabe o que é a realidade em si. Daí, na juventude, a gente tem esse susto muitas vezes, né? Então, é hora de acordar realmente, é hora de buscar o nosso caminho, o que fazer, qual que será o destino da nossa vida, qual caminho que nós vamos traçar. E João, que bom que você já está nesse ritmo. Normalmente o jovem, quando ele pensa em mudar o mundo, imagina coisas grandiosas, né? Grandes feitos. Como que o jovem pode mudar o mundo começando do seu próprio ambiente, de pequeno? Eu vejo que a gente pode mudar o mundo, às vezes fazendo as tarefas da nossa casa mesmo, né? Sei lá, acordando, arrumando a nossa cama, lavando uma louça para a mãe, né? Ajudando nas pequenas tarefas. E ali você vai dando os primeiros passos, né? Depois, em sequência, você pode também sair de casa, né? Ajudando um irmão de rua, né? Algum necessitado que precise da sua ajuda, ali na sua realidade mesmo, porque às vezes nós pensamos em coisas grandiosas, né? O jovem, ele é sonhador, né? Ele pensa em coisas grandes, em transformar o país, em transformar a política internacional, mas às vezes a sua mudança começa ali na sua realidade para depois você alçar voos maiores. Então eu falaria, né, para começar mudando a sua rotina, né? Vendo que você pode mudar no seu dia a dia para ser uma pessoa melhor, estudando, lendo um livro, às vezes é ali que começa a mudança. E ainda nesse sentido, Papa Francisco uma vez falou que o jovem, ele não é o futuro da igreja, ele é o presente. E Padre Célio, como igreja, como que a igreja pode então acolher, abraçar e incentivar os jovens no presente? Isso, eu achei muito interessante, o João falou de hábitos. Aristóteles, ele falava, né, o ato, ele vai se cumprindo para que a pessoa alcance a sua excelência.
Então, a atitude do dia a dia, os hábitos, ele vai definindo quem é o jovem. O jovem é aquela pessoa preguiçosa que fica só no sofá, no seu celular ou no seu fone de ouvido. Se o pai ou a mãe pede um favor, ele diz não. Ou é aquele que está atento também, eu quero mudar o mundo, mas começar pelo meu mundo aqui, mundinho. Quero um ambiente saudável em casa, um ambiente feliz. Eu quero estar bem, criar uma harmonia. Sim, é esse. O João faz jornalismo, certamente tem contato com outros jovens também, adolescentes, que têm outros sonhos ali. Então, eu penso que esses pequenos hábitos em casa, no trabalho, na universidade, na escola, ele vai definindo o jovem como ele é. E o jovem olha outro jovem, né? Eu lembro que quando eu estava descobrindo a minha vocação, tinha um chamado no Secretariado Vocacional Redentorista, inclusive eu estou usando uma camisa 130 anos dos missionários redentoristas no Brasil, tinha uma foto assim, né? Um jovem com o dedo assim, você também é chamado. Então eu falei, será que está falando de mim? Então penso que também o jovem procura mensagens, gosta de ícones, desenhos, coisas que chamam a atenção, né? O jovem cria, se olha no caderno do jovem, não tem só escrito, ele tem um símbolo, ele inventa alguma coisa, ele tem algo que ele busca também através das imagens, né? Como que você vê isso, João, você que está estudando jornalismo? Exatamente isso, eu vejo que é bem real o que o senhor disse, porque o jovem, ele geralmente é atraído por isso mesmo, pelas imagens, não apenas por uma palavra, mas sim num conjunto total, né? Às vezes ele olha algum post, por exemplo, no Instagram, né, uma rede social, e já se atrai. Nossa, a partir desse momento ele resolve pesquisar mais sobre determinado assunto a partir que ele enxergou em alguma imagem, em alguma produção, pode ser audiovisual também, algum filme. Ele é uma pessoa que se atrai muito por isso, né? Eu falo isso por mim mesmo, né, que sou jovem. Eu me atraio muito pelas imagens, pelo que eu vejo no meu dia a dia. Às vezes por outros jovens, né, que nem o senhor mesmo disse. Infelizmente, às vezes a gente acaba não dando valor para as pessoas mais velhas, e isso é um erro, né? Porque a gente esquece que um dia também seremos pessoas mais velhas e que essas pessoas passaram por tudo que a gente está vivendo. Então, acho que também a gente deveria escutar mais, né, um pouco dessas pessoas, todas as experiências que ela pode trazer para a gente, para que no futuro sejamos adultos, né, formados, né, adultos completos, adultos melhores. João, você pode continuar falando para nós mais um pouquinho nesse protagonismo jovem, né? Você tem algum testemunho concreto de jovens que fizeram a diferença na família, na sociedade, você lá na sua faculdade, junto dos seus amigos, estudantes, né? A juventude, né, é uma chama, né, que tem que arder no coração de todos nós, né? Eu acredito que sempre é necessário trazer isso conosco, né? Testemunhos concretos da minha realidade, às vezes a gente não dá tanto valor no momento, né? Tanto que não está me vindo algo da memória ali na faculdade, mas às vezes tem mudanças que, embora ali na própria realidade das pessoas, né, alguém que ajude, né, que se doe para ajudar a própria família e tudo mais, eu sei que tem realidades assim dentro da minha própria sala de aula, né, pessoas que abdicam dos seus próprios sonhos para ir trabalhar, né, e buscar uma profissão, ser um diferencial dentro de casa, mesmo com todas as dificuldades, né, mas uma pessoa em específico, né, que não está mais entre nós, mas que é um exemplo, que eu acredito é Pier Giorgio Frassati, né, que ele ficou bem conhecido agora no último ano por conta de sua canonização. Mas ele, apesar de sua pouca idade, né, seus 20 e tantos anos ali, ele, desde muito novo, né, na real, desde 9 anos, ele já ajudava moradores de rua, né, pessoas que eram esquecidos pela sociedade, ainda mais que foi no século passado, ele ajudava, né, ele participava dos vicentinos, fazia toda essa colaboração. Com pouca idade, ele já teve essa decisão e os pais dele não eram pessoas que incentivavam no início, né? Que a partir do testemunho dele mudaram essa mentalidade, eram pessoas da elite da Itália que não prestavam atenção nessa ala, mas ele em si, com a sua pouca idade, resolveu ser a mudança, resolveu ser essa chama da juventude dentro da família dele que inspirou outros milhares de jovens. Olha que legal, ele lembrou, né, desse santo jovem e também o Carlo Acutis, né? Quando ele morreu, eles perceberam que muitos moradores de rua, os pobres lá da região,
começaram a aparecer lá também no velório dele, meio tímido assim, e os pais ficaram sabendo que ele fazia isso até às escondidas, né? Ele rezava, ficava na igreja em adoração e depois ele sabia quem estava passando necessidade ao redor dele. E ele era um adolescente assim da mídia, gostava também de usar tudo isso, né? E usava a internet, as redes sociais para evangelizar. Isso foi legal, né, João? Sim, muito bacana, né? Porque o velório dele, né? Assim, o senhor disse, estava cheio de moradores em situação de rua. Os pais dele, nossa, da onde está saindo tantas pessoas que a gente não conhece? Né? Isso é bem interessante porque é a prova viva, né? Que o testemunho dele gerou algo no coração daquelas pessoas que se compadeceram, né, pelo aquele jovem, né? Que falaram, nossa, bendito seja Deus pela vida dele, né? Às vezes, muitos que cruzaram a vida dele não tinham a mesma religião que a dele, mas é a ação dele, não apenas o falar sobre Deus no geral, mas ele falou sobre Deus nas pequenas ações. Então, eu acho isso muito interessante, né? Essa chama que brotou no coração dele, que acendeu milhares de corações, né? Inclusive o próprio cuidador dele, né? Não tinha a mesma religião que a dele, mas acabou se sentindo atraído pelo catolicismo a partir do próprio Carlo Acutis, pelo testemunho de vida dele. Bacana. O Padre Zezinho tem uma canção, um refrãozinho que ele canta assim: erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. Então é a expressão da juventude que eu vejo hoje, né? Os jovens estão louvando, estão cantando, rezando, né? Sempre você vê um jovem aqui em Aparecida com um terço na mão ou uma Bíblia. Aparecida está sendo uma expressão bastante de juventude, de presença jovem. Aqui temos outros lugares também próximos, aqui Canção Nova e tudo mais. E a gente percebe que eles têm essa sede, né, de participação, de ajudar. Isso é bonito. Então, eu vejo um novo rosto de juventude hoje nas faculdades, na escola, com adesivo, né, uma passagem bíblica ou com uma frase assim, de despertar mesmo para o próximo. São João Bosco dizia, nós viemos ao mundo para os outros. Santo Afonso, nosso fundador dos missionários redentoristas, dizia, fazer o que Deus quer é querer o que Deus faz. Tudo o que Deus faz é bom, é para o bem do próximo, é para a vida. Isso, então, desperta. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu estou ficando com vergonha. A gente agradece. A gente agradece vocês e que bonito a gente relembrar testemunhos. E são nessas pequenas ações do dia a dia, os santos já mostraram, esses santos jovens já mostraram e testemunharam. Nós somos, então, chamados a seguir também. Obrigada por essa partilha. Voltem sempre, sejam bem-vindos. Exatamente, muito obrigado. Fica a dica, né? Ler a história de Carlo Acutis e também do Frassati como testemunho. Muito obrigado pela participação de vocês dois. Deus abençoe a juventude. Amém. Amém. Agora você sabe que a juventude não é apenas uma promessa para o futuro, é uma força viva no presente. Quando o jovem caminha, então, com fé, esperança e compromisso, se torna sinal de transformação no mundo. E essa reflexão está disponível também na Revista de Aparecida, que você recebe aí na sua casa, fazendo parte da família dos devotos todo mês. Mês de janeiro, então, já chegou aí na sua casa. Exatamente. E você pode ligar para a gente pelo 0300 210 1210. Acesse o QR Code, participe, assine, vire também um membro da família dos devotos. É com alegria que a gente recebe a sua presença, a sua participação e a gente vai crescendo na fé, na amizade, nesse compromisso com a Casa da Mãe.